Arro, partículas do caminho sagrado! Bem-vindos ao Sopro Lunar e à leitura das energias para a semana de 6 a 12 de maio de 2019. Esta é uma leitura para o signo solar, mas se sentirem a necessidade, espreitem também o vosso ascendente e o lunar para conseguirem retirar mais mensagens orientativas para a vossa situação, que possam eventualmente ressoar mais com a vossa situação. Vamos lembrar que isto é uma leitura para muitos nativos, por isso não esperem que seja 100% compatível com a vossa vida pessoal, ok? Vamos tentar ao máximo usar o nosso discernimento, a consciência e a voz do coração para saber retirar a mensagem que faz parte e que podemos adaptar à nossa própria vida, ok? Para leituras personalizadas, podem ver a descrição. Tem na página do Facebook Sopro Lunar também mais indicativos e preços. Para leituras presenciais, no espaço somente em Joane Vila Nova de Famalicão, os contactos e a página do Facebook também estão na descrição. E a mensagem desta semana é uma mensagem muito breve. E tem a ver com um provérbio indiano que eu li e achei muito importante partilhar. Basicamente, o provérbio diz que cada pessoa é uma casa e esta casa é composta por 4 quartos. O quarto físico, o quarto emocional, o quarto mental ou psicológico e o quarto espiritual. Acontece que a maior parte das pessoas normalmente vivem apenas um dos quartos e esquece da restante casa. Nem sequer abre janelas para arejar cada um dos outros quartos, permitindo que toda a energia, todo o ar respirado naquela casa seja um ar limpo, um ar fresco. Portanto, é sempre importante vermos todos os quartos de que a nossa casa é composta. E isto, obviamente, é o nosso templo interno. Parar 10 minutos para fazer uma meditação por dia, para respirar conscientemente. Isto é o arejar do nosso quarto espiritual. Parar um pouco para refletir se durante o dia as minhas emoções foram de acordo com aquilo em que eu acredito, certo? Com aquilo que eu quero e se não, onde é que eu posso melhorar. Parar mais 5, 2, 10 minutos, pelo menos, só para entender se os meus pensamentos estão a ser nutritivos para mim ou se estão a ser tóxicos para a minha mente e para a minha vida. Portanto, não podemos viver só no quarto físico. Há que olhar pela nossa casa e pelo nosso templo interno. Todos os dias são dias de melhorar e isto cabe a cada um fazer o projeto que quer. A missão de cada um é conseguir trazer para a Terra aquilo que acredita ideologicamente como sendo o paraíso ou o céu. Correto? Portanto, arro. Leão, de 6 a 12 de maio de 2019. E temos o sucesso, o resguardar, o observador, o zelador e o carro. Ora, muito bem, vamos lá. Vamos lá. Clarificações. Fim de ciclo. Medos, obstáculos e rivalidades, transmutação e revolução. Revolução, leões. Um arcano maior para esta semana, para vocês. E temos o Sol. Revolução para atingir o Sol, não é, minha gente? Bem, vamos lá. Nós temos nesta semana o sucesso. Nós chegamos a um ponto de sucesso. Nós conseguimos entender exatamente a nossa abundância, que chegamos ao ponto em que eu cheguei neste momento onde eu tinha de chegar e preciso de saltar para algum
ou alguma outra linha de comboio, digamos assim. Eu cheguei de determinado modo ao fim do destino deste comboio onde eu estava e cheguei em sucesso. A viagem correu bem, foi tudo muito favorável, mas agora está na hora de eu saltar para algum outro tipo de comboio, digamos assim. Não esquecer que o sucesso está connosco e mudar de linha não significa que o sucesso se perdeu. O sucesso está lá até determinado ponto, mas está na altura do salto. Correto? Nós temos também aqui rivalidades e obstáculos a nível interno. Isto, obviamente, pode ser externo, se bem que eu vejo esta carta muito mais como interno. Eu não saber exatamente qual das linhas do comboio é que eu quero apanhar agora para continuar a seguir o meu destino. Mas eu tenho de escolher, porque eu tenho o carro aqui no meio, ok? Temos o 9 de arcos, clarificado pelo 9 de arcos em 2 baralhos diferentes, portanto, por si só, uma clarifica a outra. E esta carta fala sobre eu entender que eu tenho medo. Eu vou falar um bocado mais por metáforas, que neste caso é o que me está a sair hoje. Eu tenho medo de escolher outro comboio porque eu não sei qual é o fim da linha do novo comboio para onde eu vou, correto? Eu não sei bem. Eu só sei que se eu defino que o meu caminho e o meu destino é o sucesso, eu tenho de batalhar por ele. Aqui, a nível de resguardar, basicamente, eu estou na energia de eu tenho de aprender a controlar os meus pensamentos derrotistas, eu tenho de aprender a entender que os meus pensamentos de medo estão contra mim e não a meu favor, portanto, eu tenho de usá-los para transmutar. Aqui está a parte da transmutação. Eu tenho de me permitir ser mais dedicado ao meu plano mental. De alguma maneira, para qualquer que seja o campo, eu tenho de entender que o meu maior inimigo são os meus pensamentos. E esta semana, eles vão estar muito em voga para serem transmutados. Sempre que um pensamento mais negativo venha, há que agradecer porque ele está-se a manifestar. Ele está a manifestar que há necessidade de curar alguma coisa. Portanto, digamos que eu tenho algum tipo de medo ou de receio de que quer que seja de trocar a tal linha de comboio porque eu tenho medo de não saber para onde eu vou. De qualquer das maneiras, eu tenho de entender que este medo é que tem de ser o meu maior impulsionador para dar este salto, correto? Eu preciso de o transmutar. Nós temos aqui também a carta do Rei de Ar, que é o observador. É aquela energia de pensar mais antes de agir, para agir, obviamente, com mais convicção. É a destreza mental, digamos assim, com uma energia masculina. Pode ser uma pessoa do sexo masculino, pode, mas eu não vejo desta maneira. Eu falo exatamente sobre resgatarmos o nosso ar interno, o nosso poder interno, a nossa energia masculina a nível mental, o nosso polo mental masculino. Eu aprender a observar mais, com calma, com tranquilidade, antes de dar este salto em frente, porque eu preciso de estar calmo. O medo está lá, sim, mas eu tenho de conseguir observar a situação, observar como é que o meu corpo reage perante os meus medos para conseguir fazer este processo de transmutação. Temos seguidamente como conselho, digamos assim, da semana, outro rei, neste caso o rei de... Basicamente nós estamos aqui entre dois reis. Aquele rei que observa e o rei que cria, o rei que zela, o rei que resguarda, digamos assim. Enquanto que um é de terra, outro é de ar. E basicamente eu tenho de conseguir resgatar o meu plano terra e o meu plano ar, o meu plano de pensamento e o meu plano de concretização, digamos assim, para eles estarem muito equilibrados e eu conseguir, de facto, permitir-me às revoluções e transformações necessárias durante esta semana, ok? Até porque esta carta do zelador, ela própria é representada por um cavalo e o cavalo é aquele que simplesmente é o cavalo selvagem, correto? Tem gente atrás dele, tem obstáculos ou o que quer que seja, ele não vai parar. Ele, se for preciso dar um coice, se for preciso corre, se for preciso vai por outro sítio qualquer, por outro destino qualquer. A clarificação, temos a carta do carro exatamente sobre eu saber. Neste caso eu gosto muito deste baralho porque a carta do carro neste baralho é o arqueiro. E o arqueiro ele define exatamente para onde é que quer atirar e fazer o seu tiro certeiro. Portanto, é uma semana de eu decidir fazer mira e de entender, eu não perdi o meu sucesso, ele está cá, eu não tenho de ter, não é porque eu estou a mudar alguma coisa, eu estou num novo nível do meu, entre aspas, jogo interno, que significa que eu perdi o meu sucesso, não. Eu posso
facilitar-me a vir a perder sucesso a partir do momento em que eu dou mais importância à minha mente e aos meus medos do que à minha autoconfiança, ok? Portanto, agarrar no carro, decidir, o carro ou neste caso o arqueiro, decidir para onde é que quero realmente atirar a minha seta, permitir-me esta transformação e revolução para atingir o sol e a vitalidade na minha semana. Não é o primeiro signo que estou a dizer isto, porque todos eles estão com bastantes desafios durante esta semana, mas tudo isto, muito sinceramente, parece muito mais acrescido e agravado, digamos assim, pela lua nova que tivemos no dia 4, em Touro, que é uma lua nova bastante forte, e luas novas é sempre novos inícios, portanto, vêm novos desafios, digamos assim. Daí os signos estarem todos muito com semanas desafiantes, digamos assim. Ainda por cima, esta é a semana da transição desta lua nova para a lua crescente. Bem, a nível de amor, a carta que nos sai fala sobre fazer a cura com o pai e com a mãe, perdoar o meu pai e a minha mãe, porque a minha vida amorosa está a ser afetada por isso, correto? A minha vida amorosa de determinada maneira não anda para a frente porque eu tenho processos pendentes para curar com o meu pai ou com a minha mãe. Temos mais um 9 de espadas. Esta carta repetiu nos 3 baralhos que eu uso. E o 10 de espadas, certo? Não só o 9 como o 10. Esta carta é a mesma energia do que estas duas. Portanto, isto a nível de processo amoroso. Eu tenho a carta da Lua. Olha, a carta que eu nem tinha visto. Estava a falar exatamente da Lua, não é? A transição da Lua nova para a Lua crescente. Bem, é preciso, de facto, eu saber perdoar o meu pai e a minha mãe. É preciso eu saber honrar as minhas raízes. O meu pai ou a minha mãe fez bem, fez mal, magoou-me, o que quer que seja. Aceita e deixa ir. Perdoa. Porque tu tens os teus defeitos, os teus pais também têm os teus defeitos. Se és pai ou mãe, também tu tens os teus defeitos enquanto pai ou mãe. Se não és, poderás vir a ser um dia. E se não és, continuas a lidar com outras pessoas. E a saber sempre que não és perfeito. Toda a gente age com base na sua própria consciência. Se magoou, perdoa, deixa ir. Já foi. O perdão é nosso. O perdão é próprio. E este processo da família, de eu precisar de perdoar o meu pai ou a minha mãe, está também... Temos 2 fins de ciclo, um de fogo e um de espadas. Portanto, há muita necessidade de eu entender que os meus medos são impulsionadores. Eu proteger-me e resguardar-me dos meus pensamentos, e eu entender que eu preciso de clarificar alguma coisa, neste caso com o meu pai ou com a minha mãe, e o 10 de espadas da redenção. Já chega. O processo tem de ser feito em relação ao meu pai ou à minha mãe, deve ao máximo ser feito durante esta semana. Tu tens o arqueiro, tu tens a transformação e a revolução, que é a carta da morte. É a carta de renascer das cinzas. É como uma fênix, ok? Para conseguires atingir o sol. Ou seja, o sol está à tua espera. Tu tens o sol e a lua, certo? O sol na energia geral, se fizeres determinado progresso. E tens a lua a nível mais amoroso em relação, neste caso, aos pais. Portanto, nós temos o cavaleiro de água, que é uma mensagem de eu conseguir equilibrar as minhas emoções masculinas, ok? Pode ser a cura do processo em relação ao pai, pode, mais em específico ao pai, mas isto é para muita gente, cada pessoa vai adaptar à sua situação. De qualquer das maneiras, o cavaleiro de água, ele pede exatamente que eu equilibre o meu plano emocional. Portanto, tudo aquilo que eu não perdoo, não aceito ou que critico o meu pai ou a minha mãe, eu vou atrair no meu companheiro ou companheira para eu aprender a mensagem. Eu só vou conseguir superar isso quando eu superar pelas minhas raízes, correto? É como se eu fosse uma árvore. O meu pai e a minha mãe estão lá no fundo, nas minhas raízes, e eu não consigo crescer corretamente e produtivamente se, de facto, as minhas raízes não estiverem bem sólidas, certo? Eu não tenho de ser o melhor amigo ou amiga da minha mãe ou pai, isso fica... para cada um é que sabe, mas eu saber honrar que foi dali que eu vim e que da mesma maneira que eu sinto que o meu pai ou a minha mãe falharam comigo, também o meu pai ou a minha mãe tiveram os meus avós a falhar com eles. Portanto, ninguém é perfeito e sempre que julgas achas-te mais perfeito e não és, certo? Somos todos iguais aqui. Vá, a nível de trabalho, temos o ermita a aprender a resguardar mais uma vez e eu saber dar um passo atrás. Vamos lá, clarificações para o trabalho.
E temos transição, colapso e o 6 de ouro, o receber. Bem, eu a nível de trabalho... Eu a nível de trabalho preciso de entender o que é que eu realmente quero ou não fazer. Lembram-se do sucesso que tínhamos ali? Eu preciso de entender que passo é que eu quero dar. Porque eu estou num momento de... Exatamente aquilo que eu ia dizer agora. Eu preciso de entender a nível de trabalho o que é que eu tenho de levar à frente e o que é que eu tenho de deixar. Porque há coisas que tenho de permitir sair, tenho de permitir colapsar, tenho de permitir romper, digamos assim, para receber de algum outro lado ou de alguma outra maneira. Eu tenho de reavaliar toda a minha situação no trabalho. O ermita pede-me recolhimento. O ermita tem muito esta energia do resguardar, como estes 9 de espadas que temos aqui, para eu me permitir fazer esta própria transição. Esta transição pode muito bem ser a minha transição pessoal, a maneira como eu lido com o trabalho. De qualquer das maneiras, eu preciso mesmo de me permitir reavaliar o meu plano de trabalho ou de projetos, ok? Trabalho ou projetos pessoais mais na perspectiva profissional, certo? O ermita, eu saber recolher em silêncio com a minha cabeça e o meu coração em concordância, entender de facto onde é que eu quero colocar a minha energia a render, digamos assim. Lembram-se que tínhamos falado do sucesso e da nova linha de comboio. Portanto, é mesmo isso. Eu entender que para eu ir para outra linha de comboio, eu tenho de sair primeiro do comboio onde eu estou, certo? E conseguir fazer este processo de transição. Eu não posso levar tudo atrás. Eu tenho de decidir o que eu quero levar. Sejam eles pensamentos, atitudes ou emoções dentro do trabalho. E saiu a carta 5 que fala sobre... Devo comunicar a minha verdade porque, sendo fiel a mim mesmo, consigo crescer e evoluir. 5 fala sobre comunicação. Eu conseguir comunicar, e ao comunicar também significa eu conseguir entender. Ok? É o número para esta semana para vocês. E saiu a carta Sudalita. Sudalita trabalha muito no chakra da garganta também. Também trabalha no chakra do terceiro olho. Eu pessoalmente uso bastante no chakra da garganta. E fala exatamente sobre clareza de comunicação. Eu saber comunicar a minha mensagem e entender mais facilmente a mensagem dos outros, ok? Eu tenho de falar. Eu não posso simplesmente ficar calado. Eu tenho de comunicar a minha verdade. Eu tenho de ser verdadeiro e fiel a mim mesmo. E os índios trazem a fogueira do conselho e está na hora de tomar decisões. Os sinais de fumo que te estão a ser enviados... Desculpa, não é? É assim. Fogueira do conselho. Se tens andado meio hesitante quanto às atitudes a tomar, a carta da fogueira do conselho mostra-te que chegou o momento de tomar uma decisão. Não pode haver um movimento de avanço se não descobrires qual a trilha que leva para fora do pântano e para dentro da floresta. É preciso coragem para empreender mudanças na vida e todas as mudanças começam por uma decisão. Decide-te e não olhes mais para trás. A vida espera por ti de braços abertos em toda a sua beleza. Se por causa da decisão de outras pessoas te encontras numa situação difícil, passa a tomar tu as tuas próprias decisões. Comunicas a tua verdade. Tu não és obrigado a tomar decisões baseadas nas opiniões alheias. Pesa bem todas as possibilidades e prevê o quanto a tua decisão pode afetar os outros. E depois toma coragem e age. Descobre a tua própria verdade e mantém-te fiel a ela. E vivendo em verdade é que a gente pode evoluir, avançar e dar novos passos para este próprio recebimento, para o sucesso, para a transmutação, certo? Leões, arro!